Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos Haverim, nossos irmãos que estão ouvindo este shiur. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, aonde muitos estão tendo conosco, nos enviando e-mail, compartilhando. Eu gostaria que você compartilhasse para que as boas novas de Yeshua cheguem até os sedentos. Bem, o nosso único propósito aqui na Beit Netzer Efrai, que é o Judaísmo Nazareno de São Paulo, capital, é justamente para conscientizarmos aqueles que realmente querem fazer techuvá, né, e ajudar, contribuir nos ensinos e etc. O nosso único propósito é ajuntar as ovelhas perdidas da casa do Eterno. É lógico que sabemos que quem vai fazer isso é o Ruach HaKodesh, né? E o nosso propósito é conscientizar. Hoje nós iremos falar sobre o tema porque a alguns é revelado o reino dos céus e a outros não. Parece que o Eterno está excluindo algumas pessoas a não reconhecerem o reino do Eterno. E nós sabemos disso, que isso não existe, tá? E sabemos também que existe tipos de pessoas que são apenas simpatizantes, porque em algum momento da sua vida elas tiveram algo bom, né? Elas tiveram alguma coisa boa quando elas estavam na igreja, quando elas estavam no lugar religioso, que lá se dizia cultuar o Eterno. Em algum momento da sua vida aconteceu algo bom e ela atribui isso à religião, ao pastor. Então, esses simpatizantes, eles não têm estruturas espirituais para suportar perseguições. Eles são apenas simpatizantes. Eles, como eu disse, alguma coisa de boa aconteceu na vida deles, eles atribuem isso aos homens, às religiões, e até dizem que também atribuem ao Eterno para que a coletividade de pessoas possam reverenciar como um testemunho. Então ele até coloca o Eterno no meio. Mas nós sabemos que muitas dessas pessoas são simpatizantes. E os simpatizantes, eles não chegam ao arrependimento. Eles não chegam à verdadeira techuvá, ao retorno. Por quê? Porque os simpatizantes, eles não movem com um dedo sequer a mudança interior. Eles não movem. Eles até se simpatizam, eles chegam a ouvir até a palavra do Eterno por um certo período, porém, o que ocorre? Ele, naquele momento em que a palavra do Eterno entra em sua vida e faz ele ter um pouco de noção, ele entra num conflito de decisão. Faço ou não faço? Então esse conflito de decisão geralmente ocorre nessas pessoas que são simpatizantes. Então ela acaba a não aceitar este conflito para negar a si mesmo, para negar os seus desejos, para negar os seus prazeres desenfreados. Então ela deixa isso internamente, isso ocorre dentro de cada pessoa quando a palavra do Eterno chega até ela. Então ela não se libertou e não vai se libertar do seu eu, né? E é por isso que a maioria são simpatizantes. Ela é aquele tipo de pessoa
que não fede e nem cheira, não é quente nem frio, é morno. É aquele tipo de pessoa que é instável, tá? Então, isso ocorre muito em vários sentidos, né, na nossa vida, principalmente quando você busca o eterno, porque, vejam só, todo ser humano, ele vem com uma chama dentro de si de querer o auxílio do eterno, de querer saber quem é o eterno. Né? Todo ser humano, quando nasce, ateus, quem quer que seja, todos eles vêm com uma dúvida. Aonde está o eterno? Eu quero me aproximar. Isso, o eterno coloca essa chama dentro de nós, tá, gente? Então, todas as pessoas, elas têm essa intenção, essa intuição de buscar o eterno. Porém, o fascínio das riquezas, o fascínio do mundo, as arrebata para desviar esta visão, para desviar esse foco para com o eterno. E aí elas acabam esfriando, elas acabam vivendo uma vida mundana. E quando ela está sobrecarregada de uma vida mundana, aí ela busca, mas ela busca da maneira dela. Então essa maneira dela, diante do eterno, não vai mover uma fagulha no mundo espiritual. Por quê? Porque é uma pessoa instável e uma pessoa que só procura os seus interesses e não a do eterno e não a de outrem. Veja, eu costumo dizer, o eterno nos concebeu tudo a esse mundo. Veja o que o eterno te deu: vida, te deu alegria, te deu prazer, te deu satisfação, te deu todo um equilíbrio nesta vida, né, que você tem, justamente para você usufruir sem ter pago um centavo. Você não pagou um centavo para ter essa vida. E o eterno te capacitou para que você seja uma pessoa inteligente, para que você trabalhe, para que você exercite sua vida, tenha uma família. É lógico que sabemos que tem gente que distorce tudo isso e vira uma pessoa totalmente delinquente. Mas sabemos que existem muitas pessoas boas, apesar de ser bons, não quer dizer muita coisa, que Yeshua disse: vocês são bons, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, e é verdade, mas nós somos maus, tá? Nós temos o Yetzer Hará, ele é como um combustível que alimenta as obras do mal, tá? Então, a pessoa, ela não procurou, ela não exercitou, ela não quer exercitar, mas o eterno concedeu para ela todo esse benefício. Ela nem sequer deu um centavo para o eterno, dizendo: ó, eu sou merecedor deste sorriso que hoje eu tenho. Não, nenhum ser humano da face da terra deu nada para ter vida. Ninguém deu um centavo para o eterno ter vida e para nascer. Ninguém comprou o eterno e ninguém comprará e ninguém vai comprar. E ninguém nunca deu nada para ter algo. Pelo contrário, ele concedeu aos seres humanos uma vida digna, uma vida que hoje nós estamos vendo aí. Mesmo os maus, eles vêm sobre ele a chuva, vem sobre ele o sol, vem sobre ele o amanhã, as coisas boas vêm sobre ele. Mas infelizmente as pessoas não sabem aproveitar esta dádiva e acabam desprezando os seres celestiais, acabam desprezando o ser celestial supremo, né? O nosso Adonai Tsevaot,
o nosso El Shaddai, o nosso Todo-Poderoso. Então as pessoas acabam desprezando. E muitos dessas pessoas que são maus aos olhos do Eterno, que não mudam, essas pessoas elas vão pagar um bom preço, gente. É natural que você pague, porque você não desempenhou um papel que era para você fazer, de buscar o Eterno, trazer a chama, trazer luz, né? O processo de Teshuvá você não fez. E é por isso que existe em você uma responsabilidade que você às vezes não percebe, né? Você não percebe. Então, a muitos é dado, e é justamente porque o Eterno não concede a esses, porque os seus interesses são mundanos. E o Eterno conhece o nosso interior. O Eterno conhece nossos pensamentos. Em várias vezes na Brit Hadashah, no Novo Testamento, está escrito: e conhecendo-lhes os pensamentos, e conhecendo-lhes a intenção. Então o Eterno conhece os nossos pensamentos. O Eterno conhece as nossas intenções. Então não adianta. Se você tem um coração perverso e maligno, você vai bater com a porta na cara. E não adianta esconder. E não adianta, porque você pode esconder de uma pessoa, de duas pessoas, 3 pessoas. Você pode esconder dos seus familiares, da sua mulher. Pode esconder de qualquer pessoa, menos do Eterno. A sua vida diante de Hashem, do Eterno, é um livro aberto. Não adianta. Não adianta se enganar, achando que ninguém está vendo. Não adianta. O que você tem que fazer? Se conhecer, colocar-se na presença do Eterno e continuar no processo de Teshuvá. Só assim você vai chegar ao pleno arrependimento. Fora isso, você está se enganando, né? E é por isso que nós iremos falar sobre este assunto muito interessante, que diz o seguinte: no capítulo 13 de Matitiahu, ele diz: naquele mesmo dia, Yeshua saiu de casa e se assentou junto ao lago. Mas uma multidão tão grande se reuniu em torno dele, que por isso ele entrou em um barco e assentou-se, ao passo que a multidão estava em pé junto às margens. Ele lhe disse muitas coisas em parábolas. Então, Yeshua viu que tinha muitas pessoas, ele entrou no barco e ficou lá, no barco, enquanto as pessoas estavam à margem, justamente porque era muita gente. Um fazendeiro foi semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e pássaros vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Ela brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram, e pelo fato de suas raízes não serem profundas, secaram. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 ou 30 vezes mais que a quantidade semeada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Existe um dos nossos sábios, os nossos erudits, nossos irmãos, ele diz o seguinte, que nós somos comparados como árvores. Nós precisamos e devemos dar frutos, tá? Existem pessoas que dão frutos do mal, existem pessoas que dão frutos do bem. E existem pessoas que não dão fruto nenhum.
tá? Existem pessoas que dão frutos do mal. Não sei se você já viu algumas árvores e plantas que elas dão sementes de veneno. Se você comer aquilo, você morre. Então, vamos fazer uma analogia, uma comparação. Essa é o mal. E as boas que dão bons frutos são a do bem. E a que não dá nada é aquele que ocupa a terra inutilmente. Aí ele disse: então, os talmiguenses se aproximaram e perguntaram a Yeshua: por que você fala ao povo em parábolas? Ele respondeu: porque foi dado a vocês conhecer os segredos do reino do céu, mas isso não lhes foi dado. Pois quem possui algo, mais lhe será dado, para que possua em abundância. Mas quem não tem, mesmo que tiver, será tirado. Essa é a razão de eu lhes falar em parábolas. Eles olham sem ver e escutam sem ouvir ou entender. E isso neles se cumpre a palavra de Yeshayahu, de Isaías, que diz: vocês sempre ouvirão, mas nunca entenderão, ainda que vejam, jamais perceberão. Então, Yeshua foi bem claro e categórico em dizer: esta é a razão de eu lhes falar em parábolas. Eles olham sem ver e escutam sem ouvir ou entender. Nós que temos uma experiência vasta com pessoas, nós às vezes nos deparamos com certos indivíduos que realmente eles olham, você até pensa que a pessoa está entendendo, sem ver, e escutam sem ouvir. Isso é muito sério, tá? E o Eterno é que faz isso, não sou eu, não é ser humano nenhum, tá? O Eterno é que faz isso. Por isso que existem pessoas que abandonam o ensino sadio e se apegam a ensino de homens. E é por isso. Por quê? Porque elas estão cegas, achando que vão arrebentar no final das contas. E na realidade vão se arrebentar. Continuando, porque o coração deste povo tornou-se insensível. Com os seus ouvidos quase não ouvem, e seus olhos estão fechados, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e façam techuvá, para que eu os cure. Então, o coração deste povo se tornou insensível, apesar de verem, mas não enxergam, tá? Ouvem, mas não entendem. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. Se isto está ocorrendo na sua vida, dá para você perceber. Peça misericórdia ao Eterno e Ele vai te conduzir. Não permita que a riqueza, não permita que o fascínio deste mundo venha cegar o seu entendimento. Não coloque os seus desejos na frente da palavra do Eterno. Eu vi até um dizer nas redes sociais que dizia: o Eterno não vai te conceder o que você deseja, mas Ele quer que você obedeça o que Ele deseja. E é verdade. Nós temos que obedecer ao Eterno. E se Ele der alguma coisa, Baruch Hashem. Se não der, então não estamos nem aí. Eu já tenho vida, já tenho saúde, já tenho uma vida totalmente de shalom. Então, isso eu falo de minha pessoa. Então, se Ele der, deu. Se Ele não deu, também não tem problema. Por isso é daí que Paulo extrai o versículo onde ele diz: o que
tenhamos para comer e vestir, tá bom demais, em tudo dai graça. Tá? Continuando. Mas vocês são abençoados, são seus olhos, porque veem, e teus ouvidos, porque ouvem. Sim, de fato, eu lhes digo que muitos profetas e tzadikim, justos, desejaram ver o que vocês estão, mas não viram. E ouvir as coisas que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, assemelha-se à semente que caiu à beira do caminho. Então veja, assemelha-se à semente que caiu à beira do caminho. Quem é? A pessoa que recebe a mensagem, mas não entende. O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no coração. A semente plantada, veja que vem o maligno, Rassatã, e arranca-lhe a palavra que foi semeada no coração. Por quê? Para que aquilo não venha vingar, para que aquilo não venha criar um fogo intenso, para que aquilo não crie uma chama genuína. Então ele arranca. Por quê? Porque aquela pessoa é instável. A semente plantada em terreno pedregoso é semelhante à pessoa que ouve a mensagem e logo aceita com alegria. E existem pessoas que logo aceitam com alegria e dão glória a Deus. Ou mensagem, eu já ouvi isso muito, tá? Eu já ouvi isso muito e hoje essas pessoas estão perdidas. Eu já ouvi isso muito. De ver as pessoas dizerem assim: Gleidson, hoje a palavra foi forte. E hoje estão com as vidas destruídas. E aceitam com alegria, mas não possuem raiz em si mesmo. Portanto, permanecem pouco tempo. Tão logo surge algum problema ou perseguição por causa da mensagem, imediatamente abandona. Então, os problemas são para temperar a minha vida espiritual, né? Os problemas. Mas como ela é instável, ela abandona o caminho. Quando vem os problemas ou perseguição. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é quem ouve a mensagem, mas a preocupação desta vida e os fascínios enganosos das riquezas o sufocam, tornando infrutífero. É um outro tipo de pessoa que infelizmente é instável. Pessoal, ele está falando isso aqui em meio a uma comunidade, uma congregação que se reúne para prestar o serviço ao Eterno. Então tem gente que recebe a palavra, assim como era nas sinagogas. Tá? Aí ele disse: entretanto, o que foi semeado em boa terra é quem ouve a mensagem e entende. Essa pessoa certamente frutificará 100, 60 ou 30 vezes mais que a quantidade semeada. Então, aquela pessoa que ela é uma boa terra, ela não é uma pessoa mal intencionada, ela não é uma pessoa que quer o mal de ninguém, ela não é uma pessoa caluniadora, ela não é uma pessoa que ficam falando mal de qualquer um, difama, né, que tem mágoa, rancor, ódio. Então ela não é, ela é uma boa terra. Para ela esses sentimentos com Yeshua já se passaram. Essa vida promíscua, essa vida de invejas, de facção, de intriga, ela já deixou de lado. Ela é uma boa terra. Quando a palavra vem, ela recebe com alegria. E ela dá fruto, ela ajuda,
ela aconselha, ela não quer o mal de ninguém, ela é uma pessoa que sempre busca o bem, ela sempre compartilha na necessidade dos santos, ela compreende, ela é um tzadik. Essa é uma verdadeira pessoa, essa é uma verdadeira terra que a semente caiu e ali vai produzir. Eu pergunto, aonde encontramos pessoas assim? Deixa a pergunta. Yeshua lhe contou outra parábola. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Porém, enquanto as pessoas dormiam, seu inimigo veio e semeou ervas daninhas no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo brotou e formou espigas, as ervas daninhas também apareceram. Os servos do dono do campo se dirigiram e a ele disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde vieram as ervas daninhas? Ele respondeu: um inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que arranquemos? Ele respondeu: não, porque ao arrancar as ervas daninhas, vocês poderão tirar um pouco do trigo com elas, desde que cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita que ajuntem primeiro as ervas daninhas e as amarrem em feixes para serem queimadas. Depois juntem o trigo e o guardem no meu celeiro. Outra parábola a respeito de ervas daninhas e a respeito do bom trigo. O bom trigo, ele cresce naturalmente, né? E as ervas daninhas são semeadas pelo inimigo. Então existe em uma comunidade, em qualquer lugar onde se está falando da palavra do Eterno, existem as pessoas com má índoles, pessoas que realmente vão querer o mal daquilo lá. E é por isso que o Eterno segue essas pessoas. Mas ele dá a oportunidade para que elas cresçam, até chegar um dia em que elas não mais ouvirão o ensino sadio. E não vão ouvir, não adianta, enquanto não se arrependerem de fato e de verdade, não vão ouvir. E Yeshua contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Ele é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se maior das hortaliças e transforma-se em uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos nos ramos. E contou-lhes outra parábola. Isso aqui Yeshua dá em referência a uma pessoa que é pequena. Então, ela pode se transformar em uma pessoa grande como o Eterno, tá? E a ponto de ajudar outras pessoas. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com grande quantidade de farinha e esperou até toda a massa ficar fermentada. Veja que o reino dos céus também é assim. Agora vamos ver para o lado do Eterno. Para o lado do Eterno, esse fermento, ele cresce muito rápido, né? E Paulo ele disse, é necessário apenas uma pitada de hametz para elevar toda a massa, que é o fermento. Então, o fermento da maldade não pode estar na nossa vida, porque ele contagia, ele leva outra pessoa ao buraco, ele contagia uma pessoa que também tem esse sentimento de maldade que está se alimentando, ele leva. E é por isso que a Torá disse: não siga a multidão quando ela se precipitar para o erro. Então muita gente quer seguir a quantidade achando que a quantidade tem o que dar para ela. E aí é onde vai se lascar.
Yeshua falou todas essas coisas à multidão em parábolas. De fato, ele não lhes falava nada sem usar alguma parábola. Isso aconteceu para cumprir o que o profeta disse: abrirei minha boca em parábolas, direi o que estava oculto desde a criação do universo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus talmidim se aproximaram e lhe disseram, explica-nos a parábola das ervas daninhas no campo. Ele respondeu, o filho do homem é quem semeia a boa semente. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino. As ervas daninhas são as pessoas que pertencem ao maligno. Vejam só, pessoal. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino. E a má semente, que é as ervas daninhas, pertence ao maligno. O inimigo que as semeia é o adversário. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Como as ervas daninhas são colhidas e deixadas e queimadas no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino todo o que faz pecar e todas as pessoas distanciadas da Torá. Tá vendo? Ele as lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino do céu é como um tesouro escondido em um campo. O homem o encontrou e o escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que possuía e comprou aquele campo. O reino do céu também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que possuía e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada no lago, que apanha todo tipo de peixes. Quando está cheia, os pecadores a puxam para a margem. Sentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entenderão todas essas coisas? Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, eles responderam. Eles lhe disse, por isso, todo mestre da Torá, que se tornou talmidim por causa do reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando Yeshua terminou de contar estas parábolas, saiu dali e foi para sua cidade natal. Ali ensinou o povo na sinagoga, de tal forma que todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhes vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Mas é ele o filho do carpinteiro? Não é ele o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe é Miriam? E são seus irmãos Jacó, Yosef, Simeão e Yehudá? Não estão conosco todas suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E se sentiram ofendidos por causa dele. Mas Yeshua lhe disse, só na própria terra e em sua casa o profeta não tem honra. E ele realizou poucos milagres ali por causa da falta de confiança deles. Bem, pessoal, aí nós terminamos o capítulo 13 de Matitial, que é de Mateus. E vejam, o interessante é que existe dois tipos de pessoas. A pessoa que ela é instável, né? E a pessoa que é estável.
é uma pessoa que busca, não por interesse, as coisas do eterno, que busca o reino do eterno, que busca o processo da Teshuvá. Essa é uma pessoa estável e que tem honra de honrar a sua missão, o seu compromisso aqui nesta terra. Então ela sabe que ela não pagou um centavo, que foi um presente gratuito do Eterno conceder a ela a vida e tudo que ela tem, e ela, em obediência e amor, ela se dedica ao Eterno de forma fidedigna e com um coração puro. Enquanto isso, a maioria se dedica a fazer coisas erradas, a cultivar os seus próprios interesses, né? A pessoa ela só busca a glória para ela é instável, né? Ela não fede e nem cheira, uma hora é, uma hora não é. É uma pessoa que alimenta os seus desejos desenfreados da maldade, não deixa de praticar atos malignos, não deixa de falar mal de ninguém, dos outros, não deixa de caluniar, de difamar, difamam até seres celestiais, como disse Paulo, e é verdade. São pessoas que são nuvens expelidas pelo vento sem água, são como marés que vai e volta, são como águas do mar que vai e volta, são pessoas instáveis, né? Pessoas desestruturadas, pessoas que não têm nenhum foco de vida, pessoas que não têm razão para viver, ela vive por instinto, então a maioria está se perdendo. E é por isso que nós estamos fazendo este vídeo, para que você se conscientize, para que você se volte para o eterno, porque este é o caminho. Não adianta você que está me ouvindo usar a Bíblia para se beneficiar, você está armando uma forca no seu pescoço, né? Você está armando uma forca. Você está assinando sua sentença na fornalha de fogo, como disse Yeshua. Então, que você busque o Eterno de fato de verdade, compartilhe esse vídeo, não deixe com que outras pessoas venham sofrer, o que você conhece, que está na beira desse precipício, na beira da morte espiritual. Então, envie para essa pessoa e peça para ela assistir. Que o Eterno abençoe você. Qualquer dúvida, pode enviar o e-mail, pode nos adicionar. É o que nós temos a oferecer para você, para que você não viva em confusão, tá? E que o Eterno te abençoe grandiosamente em nome de Yeshua Mashiach. Amém.